Olá, eu sou a Sofia, eu trabalho de recuperação do segundo ano. Eu estou fazendo carreira em Samori e a gente escolheu o tema sistemática. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da história da sistemática. Um dos pilares da história é o Aristóteles, que inventou e afirmou que existe a gradação completa na natureza. O Aristóteles concebia um mundo orgânico constituído de 3 estágios: o vegetal animal e o vegetal animal, que era um grupo de transição. Nós também temos o Linneu, que incorporou a prática aristotélica e o sistema binominal de nomenclatura, usado até os dias atuais. E tem uma frase muito famosa também, que está no livro do Linneu, que é: Deus criou, Linneu organizou. A proposição da teoria da evolução por meio da seleção natural tem o Alfred Russel e Wallace e o Darwin. Eles apoiam essa teoria da evolução natural. Já o Lamarck, o Buffon, o Conde de Buffon e o Hilaire não apoiam. Eles são contra essa ideia de que existe a evolução natural. Para eles, a teoria correta é o fixismo, que é aquela teoria em que você acredita que aquela espécie não sofreu nenhuma adaptação do ambiente. Bom, agora eu vou falar um pouco da evolução, de Lamarck e Darwin. Vale ressaltar que a evolução é um processo de mudança e adaptação dos seres vivos e de acordo com o ambiente e o passar do tempo. Bom, o Lamarck a necessidade determina evolução, seres vivos e possuem impulso interior, necessidade. Bom, o Lamarck tinha duas leis, né, os caracteres adquiridos e lei do uso-desuso. A lei do desuso diz que a parte que a gente mais usa é que mais evolui e a parte que a gente menos usa é que mais atrofia, né? E temos a lei dos caracteres adquiridos, que fala que as características estão passadas de geração em geração. Mas há uma falha nessa lei, que a característica é genérica para passar em geração em geração. Vale ressaltar também que o ambiente era um elemento estimulador dessa teoria, né? Temos o Darwin, que temos a seleção natural, que adiciona a evolução, a seleção artificial, e vale ressaltar também que Darwin se baseou nas ideias de Thomas Matthew. E o darwinismo, né, acredita que a espécie vive em constante luta pela adaptação. Bom, a seleção natural afirma que os organismos de determinado ambiente, se tiver vantagens, podem ser selecionados para viver, né, de acordo com o ambiente. E a seleção artificial, ela é com base nas características que estão consideradas importantes para o ser humano, né, pelo homem mesmo. E agora tem o neodarwinismo, que é pelo que o Darwin não conseguiu estudar ou terminar de estudar, que é mutações e recombinações genéticas, né? No caso, Darwin não conseguiu, e atualmente tem o neodarwinismo, que estamos aí presente com essas novas mudanças. Os fatores de evolução: temos as mutações, né, que é as alterações de bases nitrogenadas, as migrações, que é a entrada e saída de espécies em determinadas populações, e a deriva genética, que é a modificação em alelos em determinada espécie ao longo do tempo. Temos tipos de seleção. Temos a direcional, que seleciona um dos fenotipos extremos. Temos a distributiva, que os extremos são favoritos e os organismos mediários são eliminados. E o estabilizante, que é o tipo mais comum de seleção, e o fenotipo intermediário, médio. Né? Agora eu vou falar sobre a taxonomia. É a área da biologia que classifica, organiza e descreve seres vivos. Ela é como uma biblioteca que organiza cada grupo em suas categorias, numa ordem que facilite o entendimento e a procura de características. Bom, temos as categorias para classificar os seres vivos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Bom, temos o reino Monera, Protista, Funde, Planteia e Animal. Acima do reino temos os domínios Arcaide, temos o Bactéria e Eucário, né? O arcae, ele não possui membrana nuclear. Não possui membrana nuclear. A bactéria possui unicelular em procariontes. E o eucária tem organismo eucariontes, ou seja, possui núcleo nuclear.
Bom, temos as características taxonômicas, caracteres taxonômicos, temos caracteres meríticos, caracteres morfométricos, caracteres anatômicos e moleculares. Bom, temos as regras da nomenclatura, né? Que são... Todos têm que ser em latim, temos que estar em negrito, sublinhado e itálico, espécie, nome binominal, e um exemplo que Homo é epiteto genérico e Sapiens é um epiteto específico. Temos as relações filogenéticas, que são... É tipo uma árvore que identifica, né, os possíveis ancestrais em comum. E temos um cientista muito importante, que é o Carl von Linné, que criou 5 grupos taxonômicos e estabeleceu a espécie. Bom, agora a sistemática moderna. Atualmente, nós usamos 3 tipos de representações gráficas para as evoluções evolutivas entre os seres: as chaves dicotômicas, cladística e filogênia. A filogênia é a história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de espécie, e dentro dela nós temos as árvores filogênicas, que é uma exibição em forma de árvore mesmo, das relações evolutivas entre várias espécies ou outras entidades que podem ter um antepassado comum. A cladística é um método de classificação que reflete as relações filogênicas entre os organismos baseados na análise de caracteres. Em cladísticas, um claro ou um ramo é um grupo de organismos originados em um único ancestral. Já no nó, representa o ponto de diversificação no momento da formação dos grupos acima. Agora, as chaves dicotômicas é um método muito utilizado na classificação de seres vivos, que apresenta em cada nível 2 alternativas mutuamente exclusivas. Cada conjunto de alternativas, antítese, deverá encaminhar para 2 grupos distintos de seres vivos com os mesmos caracteres. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos. Agora eu vou falar aqui sobre o táxon. O táxon é uma unidade taxonômica essencialmente associada a um sistema de classificação científica. Ele pode indicar também uma unidade em qualquer nível e de um sistema de classificação. Agora eu vou falar sobre o polifilético. Ele contém membros que não compartilham do mesmo ancestral. A formação desses grupos permite descrever um modo de vida e das adaptações em comum, resultante de uma convergência evolutiva. Os grupos polifiléticos não são universalmente aceitos nas classificações modernas, embora sejam empregados em obras de divulgação e inclusive em manuais escolares. Agora eu vou falar sobre o monofilético. Em um determinado táxon é considerado monofilético quando os elementos compõem descendentes dos mesmos ancestrais. Um grupo monofilético é constituído por apomorfias, né? E agora eu vou falar sobre o parafiléticos, que incluem um ancestral comum e nem todos os seus descendentes. Bom, esse foi o nosso trabalho. Aqui são as referências bibliográficas. E é isso. Tchau!